Pois em determinado momento eu estava no hospital de Nova Petrópolis, levei meu pai, teve um mal súbito, 92 anos. Atualmente, acho que foi ano passado, tinha 91, ou talvez no ano retrasado, 90 anos. Mas, com essa idade é natural que as pessoas tenham sobressaltos na sua saúde. E enquanto ele estava sendo atendido, ao lado chegou uma pessoa, adolescente, que estava tendo uma crise de ansiedade. E a família toda envolta naquela situação que parece que não tem uma causa, ou pelo menos às vezes é incompreensível. Afinal, onde está a dor de quem tem uma crise de ansiedade? Ela estava em pânico, ela estava tremendo, ela estava chorando, ela estava realmente muito atacada por aquela crise, e a família também fica vulnerável em circunstâncias como essas. Eu olhava para o meu pai, mais de 90 anos de idade, e olhava para o lado, e a gente percebia que ela teria talvez 13, 14, 15, 16 anos no máximo. E como compreender aquela circunstância? A gente que já é mais experiente, talvez não passe por essa realidade, ou passe, porque afinal de contas a gente vive nesse mesmo mundo que os adolescentes estão vivendo. Mas eles estão sendo bombardeados mais cedo por essa guerra que ela precisa ser contida, e muitas vezes isso deve acontecer no seio familiar. Também acontece na escola, precisa acontecer na escola, e está acontecendo na escola, até por força de lei. Mas as famílias, as pessoas precisam estar atentas a essa condição que hoje tem levado muitos adolescentes a adoecerem. Muito mais do que no passado, nós que já estamos na idade adulta, alguns já na transição para a terceira idade, outros jovens adultos que não tiveram tanta tecnologia no seu momento de transição da infância para a idade adulta. É um momento de vulnerabilidade. Porque é um momento em que os hormônios se manifestam, em que há as mudanças, não só comportamentais, mas no corpo, e as mudanças estão sendo drásticas, impactantes, ao ponto dos adolescentes estarem sendo atendidos com frequência em ambulatórios e os pais desesperados. Até contextualizando aqui, trago uma matéria que fala sobre o adoecimento dos médicos. Pediatras, por conta de demandas constantes, imediatismo e terceirização de responsabilidades. Terceirização de responsabilidade. A gente tem que ter a consciência de que é dentro da família que essa responsabilidade precisa ser protagonizada. É difícil assimilar isso também, porque as mudanças são muito grandes, não é verdade? Muito rápidas. E hoje, então, Dia Mundial do Bem-Estar Mental dos Adolescentes, eu trago para vocês algumas informações que elas são pertinentes para subsidiar pais acerca da necessidade de ter um controle, sobretudo da questão do uso da internet, que talvez seja ali a guerra que tem que ser travada de uma forma mais contundente. Não estou dizendo aqui que deva tirar a internet, mas é necessário a gente fazer um uso com consciência. O Dia Mundial do Bem-Estar Mental dos Adolescentes é celebrado em 2 de março. A data busca conscientizar famílias, escolas e governos sobre a importância de apoiar os jovens em sua saúde emocional e psicológica. A adolescência é marcada por intensas mudanças físicas, sociais e emocionais, e problemas como ansiedade, depressão e bullying podem surgir nesse período.
O objetivo dessa data é promover diálogo, prevenção e políticas públicas que garantam um suporte adequado. Nos últimos anos, diversos países têm adotado medidas para limitar ou regular o acesso dos adolescentes à internet e redes sociais, visando proteger sua saúde mental. Um exemplo aqui é a China. Ela já restringe o tempo de uso de jogos online para menores e discute limites em redes sociais. A Coreia do Sul possui leis que proíbem menores de jogar online em determinados horários. Nos Estados Unidos, alguns estados, como Utah e Arkansas, aprovaram leis que exigem consentimento dos pais para adolescentes criarem contas em redes sociais. A União Europeia, com o Digital Services Act, pressiona plataformas a reduzir riscos para menores, incluindo exposição a conteúdos nocivos e algoritmos viciantes. Essas medidas refletem uma preocupação crescente com os efeitos da hiperconectividade e da exposição a conteúdos rápidos e infinitos. E olha, isso tudo traz impactos na saúde mental. O uso intenso da internet, especialmente de redes sociais, com conteúdos curtos e infinitos, sabe aquele que você vai passando o dedo e nunca acaba? E não é só para adolescente, nós adultos também. Muitos têm, e eu estou batalhando contra isso, porque geralmente é o horário que a gente vai dormir que liga o celular. Além da luz intensa, aquela luz azul que afeta o sono, o próprio fato de que o conteúdo infinito faz com que a gente fique horas e horas vendo conteúdos importantes, ou às vezes fúteis, não é mesmo? É um momento de distração, mas vai se prolongando, porque a gente vai com o dedo passando e nunca termina. Tem aspectos positivos, mas os negativos para esses tipos de conteúdos, eles são majoritários. Vamos trazer essa comparação. Efeitos positivos. As redes sociais facilitam conexões sociais e o acesso à informação. Pode ser espaço de expansão e apoio entre pares. Como efeitos negativos, sobrecarga cognitiva. Excesso de estímulos rápidos dificulta a concentração e aumenta a ansiedade. Também tem a questão da comparação social. Exposição constante a padrões irreais de vida e aparência pode gerar baixa autoestima. Algoritmos que oferecem recompensas imediatas, como likes, vídeos curtos, podem criar dependência. É o ciclo da dopamina. Segundo a Organização Mundial Pan-Americana de Saúde, condições de saúde mental representam 16% da carga global de doenças em adolescentes de 10 a 19 anos, mostrando a relevância do tema. E para todos, não só adolescentes, como eu disse, adultos também, afeta o sono e a rotina, o uso excessivo à noite, que prejudica o descanso e desempenho escolar também. Olha, pessoal, é preciso equilibrar, os benefícios da conectividade com a proteção contra riscos. Políticas públicas, educação digital e diálogo familiar são fundamentais para que adolescentes possam usar a internet de forma saudável, sem comprometer o seu bem-estar mental. Fique atento para isso, sem comprometer o seu bem-estar mental. Por isso, hoje, o Dia Mundial que busca justamente propiciar o bem-estar mental dos adolescentes. E a internet tem um peso muito significativo nesse contexto, porque, como disse, ela afeta crianças, adolescentes, e a gente não foi tão afetada nessa fase. É difícil até a gente, muitas vezes, lidar com isso, os pais, mas é altamente necessário, porque a idade adulta vai depender da forma como os adolescentes utilizam a internet e vai mudar padrões de adultos, aqueles que estão demasiadamente expostos, porque afeta a saúde mental. Teremos adultos adoecidos por conta de uma adolescência que não teve uma sanidade mental equilibrada. Na escola,
E aí existe uma lei, recebi dias atrás, da Luz Laser, onde que os meus filhos estudam, a informação, por que não enviar celular para a escola? E ela está dando a sua contribuição com isso. A Lei Federal número 15.100 de 2025 proíbe o uso de celulares nas escolas, exceto para atividades pedagógicas supervisionadas. Como consequência, prejuízo do uso de celular traz dificuldade de atenção e aprendizado, como queda no rendimento e distração constante, problemas socioemocionais, como ansiedade e isolamento, impactos no desenvolvimento infantil, atraso na linguagem, sono prejudicado. Tem também aí uma explicação sobre o papel da escola, o porquê de não deixar que os alunos utilizem. Primeiro, cumprir a legislação. Segundo, criar um ambiente seguro. Educar e orientar sobre tecnologia e ainda usar dispositivos apenas com a finalidade pedagógica. Mas também entra o papel da família nesse contexto. Não enviar o celular para a escola, estabelecer limites de tela, promover leituras, esportes, brincadeiras, monitorar o conteúdo acessado é o dever, o papel da família. Assim como também definir horários sem telas, dar exemplo, reduzindo o uso, usar o controle parental, que é para os conteúdos e aplicativos, e conversar com a escola sobre o uso consciente. Conversar com a escola é necessário também para que se interem e, nessa troca, entendam e busquem ações, para evitar que haja uso excessivo. Altamente necessário isso aqui, o celular. A gente trabalha com ele, precisa dele, quase não vive sem ele. E se tivesse uma guerra como essa guerra que alguns chamam de Terceira Guerra Mundial, não na intensidade, mas no envolvimento que está tendo já, e não é de agora. Mas se uma guerra acabasse com a internet, nós teríamos afetados tremendamente, porque somos dependentes da internet. Tão dependentes que nossos adolescentes estão adoecendo e eles saem da idade tenra para a sua infância e vão para a adolescência num piscar de olho, porque o tempo passa muito rapidamente e até passa rapidamente porque a gente, diferentemente do que na nossa infância e adolescência, o tempo era o que a gente mais tinha porque tinha poucos momentos de distração. Inclusive alguns procuravam formas de passar o tempo. Sabe aquela angústia, aquele tédio de que o tempo não passava? Que tu tinha poucas coisas para fazer. Era ver TV, quem tinha TV, era jogos, quem tinha jogos, mas que não tinha nada disso. Era entediante os dias de férias, porque o tempo não passava. Hoje ele passa muito rapidamente, e não só para os filhos, para os pais também. Quando a gente vê, eles estão grandes. E o que a gente aproveitou disso tudo? Vamos nos envolver com os filhos e sempre que possível deixar de lado o celular, a internet, fazer algo que ajude eles a crescerem como seres humanos e com a saúde mental em dia. Fiquei muito feliz ontem, minha sobrinha Juliane Thaís Scherer, que vai ter o segundo bebê, o Caio, fez um chá com as amigas, com as mulheres, e lá foram os meus filhos, Nicolas e Isabelle. O Nicolas, 10 anos, não espichou tanto ainda, é o meu bebê. A minha outra bebê, a Isabelle, com 12 anos, faz nesse mês, dia 28, 13 anos, está quase na altura do pai. E a gente vê que o tempo passa rápido. Eles estão se sentindo gente grande, mas até na publicação no Stories que fiz, com a fotinha deles, ainda são nossos bebês. E fiquei feliz ao ver meus bebês cortando, preenchendo, fazendo cachorro-quente. Olha, às vezes as coisas são simples. Basta a gente instigar. Agora, é dolorido, nos causa um desconforto grande,
ainda que não seja da nossa família, ver ao lado, num ambulatório do hospital, numa sala de observação, uma menina de 12, 13, talvez um pouco mais, anos, sendo fortemente prejudicada pela crise de ansiedade. E ao meu lado, meu pai, 90 anos, é natural que tenha sobressaltos, mas não é natural uma criança ou adolescente nessa idade estar com a sua saúde mental muito afetada. Olhemos com mais atenção para nossos adolescentes. Hoje é o Dia Mundial e a gente trouxe essa abordagem aqui porque ela é preocupante. Tá certo, pessoal?